Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e se cuidando. Tô com muita saudade de vocês. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora de uma maneira diferente. Os meus vídeos vão ser assim, com imagens da apostila, além de outras imagens. Eu vou explicando a apostila para vocês, não vou ler os textos, eu vou apenas explicar. Se eu ficar lendo vai ficar chato, é diferente quando a gente lê na sala, né? Cada um lê um pouco e vai explicando, mas só eu ficar lendo aqui vai ficar chato. Então eu vou apenas explicar os textos e aí eu peço para que vocês no final da aula deem uma lida nas páginas da aula de hoje para memorizar melhor o conteúdo. E se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, mandar mensagem pelo WhatsApp. Vamos dar início ao segundo bimestre. Vocês podem abrir a apostila na página 38, capítulo 3, Arte e Cotidiano. Vocês já viram alguma obra de arte que representa o cotidiano? Então, o cotidiano é um tema que é muito explorado e representado na arte. Essa obra aqui do capítulo 3, que inicia aqui o capítulo 3, é uma obra que representa esse tema. Essa obra é do artista brasileiro Almeida Júnior. Essa obra chama A Leitura e foi pintada em 1892. Como vocês podem observar aqui, essa obra está retratando uma mulher, né? Que tá a mulher, ela está sentada segurando um livro, né? Dá a entender que ela está lendo esse livro. Então é uma cena, né? Normal, né? Faz parte do cotidiano aí de muita gente, né? Ler, a leitura, ler um livro. Essa pintura aborda o cotidiano caipira. Então a gente pode ver aqui, né? De fundo aqui, uma paisagem rural, tem um riacho aqui, um rio, que parece uma igreja de fundo, então uma imagem bem representa uma paisagem rural. Então ela aborda o cotidiano caipira e essa obra abriu portas para a representação de temas nacionais. Agora na página 39 tem aquelas perguntas, né, sempre tem no início de cada capítulo da apostila. Então eu vou lendo e vou explicando para vocês. Você sabe definir o que é cotidiano? Acredito que sim, né? Todos saibam que o cotidiano é o que a gente faz no nosso dia a dia. Só que o meu cotidiano é diferente do cotidiano de outras pessoas. Então, o cotidiano ele vai variar, né, de acordo com a pessoa, de acordo com o lugar, de acordo com a época que aquela pessoa vive ou viveu, de acordo com a sua classe social. Então, tudo isso vai interferir, vai modificar o cotidiano de cada um. Letra B. É possível que eventos do dia a dia sejam representados na arte? A gente acabou de ver que sim, né? Mas vou lançar uma pergunta aí para vocês pensarem. Vocês já haviam reparado nesse termo em alguma obra de arte? Pensa aí. Letra C. Será que é a arte que torna o cotidiano mais interessante ou é o cotidiano que possibilita a arte ser criativa? O que vocês pensam aí sobre essa pergunta? Bom, que a arte está presente no nosso cotidiano é um fato, né? Quando a gente escuta uma música, quando a gente assiste um filme, quando faz um desenho. Mas a gente pode também usar o cotidiano para produzir uma arte, né? Então, na verdade, é sim para as duas perguntas. A arte torna o cotidiano, nosso cotidiano mais interessante, né? Através da música, do cinema, né? De um desenho, de uma pintura. E também o cotidiano, né? Possibilita a arte ser criativa. Ela traz vários elementos para se produzir uma arte, para se produzir uma pintura. Esse é o Almeida Júnior, é o artista brasileiro que pintou essa obra, A Leitura, que está aí no início do capítulo, e ela foi pintada em 1892. Agora vocês podem ver a apostila na página 40, A Vida Como Ela É. Então, esse texto aqui está falando basicamente que foi no século XVII, na Holanda, que se iniciou esse tipo de pintura.
né? Essa pintura que representa a vida cotidiana. Antes, as pinturas representavam mitologia, religião ou cenas históricas. E aí, a partir do século XVII, na Holanda, começou a dar valor ao cotidiano e a retratar o dia a dia das pessoas nas pinturas, nas obras de arte. Agora vamos fazer uma leitura de imagem dessa obra aqui, tá? O que é a leitura de imagem? Ler uma imagem é quando a gente observa essa imagem em relação às suas cores, formas, linhas, objetos que compõem, imagens que compõem essa obra. A gente pode reparar aqui, né, pelas roupas que ela está vestindo, pelos objetos da cena, pela ação, né, de derramar o leite. A gente observa que é uma cena que está representando o cotidiano dessa mulher. Ela retrata um momento, né, de trabalho de uma doméstica. Essa obra é do artista Johannes Vermeer, de 1660. Esse artista foi um dos principais pintores holandeses a retratar o cotidiano. Essas obras que retratam o cotidiano são importantes, pois elas nos dão evidências de costumes da sociedade de várias épocas e culturas. Agora vamos para a página 41. Eu dividi essa página em 3 partes e vou explicando cada uma delas separadamente. Então, nessa primeira parte aqui, mostra que a sociedade vai mudando e conforme essa mudança acontece, o cotidiano também muda. Na metade do século XIX, o mundo passa pelo processo de industrialização. Nessa época, o tema cotidiano retratava o trabalho e as mudanças que a industrialização causou. Essa obra aqui chama A Colheita de Batatas. Ela mostra a vida dura que os camponeses passaram a ter, né, nessa época da industrialização. Essa obra é do ano de 1855 e foi pintada pelo artista Jean-François Millet. Ainda na página 41, a gente tem o exemplo dessa obra aqui, que mostra como as obras do cotidiano dessa época, né, que retrata o cotidiano dessa época, elas estavam com aspectos cada vez mais realistas. E aí, a partir daí, surgiu um movimento chamado realismo. O realismo foi um movimento artístico surgido nessa época, onde os artistas demonstravam em suas pinturas a realidade de maneira mais provável possível. Esse é Gustave Courbet. Ele foi um pintor francês muito importante do movimento realista. Esse tema do cotidiano ele continuou presente em outras épocas também. Agora eu vou mostrar algumas imagens que representam o realismo. Página 41 ainda. Aqui está falando que o tema cotidiano ele continuou presente em outros movimentos artísticos, como foi o caso do impressionismo. O impressionismo foi um movimento artístico do século XIX e ele surgiu após a invenção da fotografia. Como houve a invenção da fotografia, então a arte não precisava mais ser tão realista. E aí surgiu, né, o impressionismo. As pinturas são feitas ao ar livre, com pinceladas soltas, e elas sempre dão a impressão de algo, uma paisagem, um retrato, por exemplo. Os artistas, né, vão observando o cotidiano, como é o exemplo aqui dessa obra do artista Renoir, O Baile de Moulin de la Galette. Agora vocês vão ver exemplos também de outras obras impressionistas. Então, a nossa aula de hoje acaba aí na página 41. Vocês podem dar uma lida nessas páginas. E se tiver alguma dúvida, entre em contato. Agora eu vou explicar a atividade.
vocês vão fazer um desenho ou uma pintura, dependendo do material que vocês tenham aí na casa de vocês, que represente o seu cotidiano, o seu dia a dia. Você não precisa desenhar tudo que você faz no seu dia a dia. Escolhe uma coisa que é mais recorrente, que é mais frequente no seu dia a dia e representa. Assim como eu mostrei aqui imagens de obras realistas e impressionistas, o seu desenho não precisa ser realista, ele pode ser meio nesse estilo impressionista também, ou do jeito que você conseguir fazer, da melhor forma que você conseguir. Vocês vão tirar uma foto do desenho ou da pintura e vão enviar para o meu WhatsApp até o dia 26 de maio, que é terça-feira que vem, porque na quarta a gente já tem outra aula, certo? Então é isso. Beijos e até a próxima.